Na esquecida cidade de Eldridge Hollow, a escuridão reinava suprema. Aninhada na profundezas de uma densa floresta, a cidade frequentemente se via envolta por uma névoa espessa e sufocante que parecia ter vida própria. As ruas, outrora repletas de vida, agora estavam desertas, ecoando com sussurros de almas perdidas há muito tempo. Os moradores falavam em voz baixa sobre as lendas que assombravam suas noites, especialmente a que cercava a infame Noite de Sangue, uma noite em que o véu entre os vivos e os mortos se tornava fino, e horrores indescritíveis vagavam pela terra. À medida que o calendário se aproximava de outubro, uma tensão inquietante pairava sobre Eldridge Hollow. Os cidadãos preparavam para o Festival da Colheita, uma tradição destinada a honrar seus ancestrais e afastar espíritos malignos. Contudo, este ano parecia diferente. Sinais sombrios pairavam no ar, e os moradores podiam sentir o peso de um destino iminente pressionando sobre eles. As crianças que costumavam correr pelas ruas agora sussurravam segredos sobre sombras que dançavam nas esquinas. Entre os residentes estava Clara, uma jovem com um espírito independente e uma curiosidade insaciável. Com cabelos negros como a noite e olhos verdes que brilhavam com determinação, ela representava tudo o que Eldridge Hollow poderia ser, se não estivesse tão presa ao medo do seu passado. Ao contrário de seus vizinhos, que preferiam ignorar a escuridão ao seu redor, Clara buscava a verdade enterrada sob os mitos da cidade. Passou inúmeras noites mergulhada em diários antigos e registros da cidade, desenterrando contos de ocorrências estranhas e rituais sinistros que haviam acontecido em Eldridge Hollow há séculos. Em uma noite tempestuosa, enquanto a chuva caía em torrentes, Clara encontrou um tomo antigo escondido no sótão empoeirado da casa de sua avó. Encadernado em couro desgastado, o livro estava repleto de símbolos enigmáticos e ilustrações perturbadoras. Ele falava sobre um ritual, um sacrifício destinado a apaziguar as entidades sombrias que espreitavam nas sombras, garantindo a segurança da cidade por mais um ano. Mas o preço por tal proteção era alto. Uma vida deveria ser tomada sob a lua de sangue. O coração de Clara disparou ao ler aquelas palavras, mas sua curiosidade a impulsionou a continuar. Determinada a descobrir a verdade, Clara pediu a ajuda de seu amigo de infância, Ethan, um cético mas leal companheiro. Com cabelos castanho claros e um sorriso que sempre a tranquilizava, Ethan era o contraponto perfeito para a determinação de Clara. Juntos, eles se aprofundaram na história de Eldridge Hollow, revelando os horrores que estavam adormecidos há décadas. À medida que montavam o quebra-cabeça, descobriram que a última noite de sangue havia terminado em tragédia. Uma jovem havia desaparecido, e sua ausência era atribuída às forças malignas que assombravam a cidade. Enquanto se preparavam para o festival, Clara e Ethan decidiram explorar o antigo cemitério, onde os moradores acreditavam que os espíritos dos sacrificados ainda pairavam. O cemitério era um lugar sombrio, coberto de trepadeiras retorcidas, envolto em um silêncio inquietante. As lápides se erguiam em ângulos estranhos, suas inscrições quase legíveis, contando histórias de vidas interrompidas. A atmosfera era carregada de uma sensação opressiva, como se a própria terra estivesse ansiosa por revelar seus segredos. Sob a luz da lua cheia, a dupla aventurou-se no coração do cemitério, armados com lanternas e um desejo ardente de descobrir a verdade. O ar se tornava mais frio à medida que se aproximavam de um altar em ruínas, coberto de musgo e cercado pelos restos de ofertas passadas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao traçar os dedos sobre a pedra desgastada, percebendo uma energia palpável emanando dela. O altar parecia pulsar com uma vida própria, como se estivesse esperando por algo ou alguém. De repente, um rosnado baixo ecoou pelo ar, quebrando a quietude. O chão tremeu sob seus pés, e sombras dançavam luminosamente ao seu redor.
Clara e Ethan se entreolharam, seus instintos pedindo que fugissem. Mas antes se pudessem se virar, uma figura grotesca emergiu da escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e sua forma mudava como fumaça, torcendo-se em formas tanto familiares quanto pesadélicas. Era uma criatura de pesadelos, uma manifestação da própria escuridão que buscavam confrontar. O coração de Clara disparou ao perceber que haviam despertado algo antigo e maligno. A criatura se lançou contra eles, suas garras estendidas, e naquele instante compreenderam o verdadeiro custo de sua curiosidade. "Cora!" Clara gritou, puxando Ethan em direção a uma lápide que parecia mais robusta. Eles se esconderam atrás dela, ofegantes, enquanto a criatura se movia rapidamente, buscando seus rastros. O rosnado baixo se transformou em um grito estridente que ecoava pelo cemitério, fazendo os pássaros voarem em pânico e as folhas das árvores sussurrarem em desespero. Clara e Ethan se entreolharam, a adrenalina correndo em suas veias. "Precisamos fazer algo." Ethan disse, sua voz tremendo. "Não podemos deixar que isso nos pegue." Em um momento de desespero, Clara lembrou-se das invocações do tomo antigo. Com as mãos trêmulas, começou a recitar as palavras que havia lido. À medida que falava, uma luz suave começou a emanar do altar, envolvendo-os em um brilho reconfortante. Com Ethan ao seu lado, suas vozes se uniram em um coro de determinação, ecoando através do cemitério enquanto a criatura hesitava, como se a luz a repelisse. Com cada palavra pronunciada, Clara sentiu uma conexão crescente com o poder ancestral que habitava o lugar. A criatura hesitou, os olhos brilhando intensamente à medida que se contorcia em dor. Era como se as trevas que a cercavam se dissipassem, deixando um rastro de luz em seu lugar. Com o último impulso, Clara lutou contra seu medo e gritou as palavras finais da invocação. Um brilho ofuscante rompeu do altar, e a criatura soltou um grito agonizante enquanto sua figura se desintegrava em uma nuvem de sombras. Clara e Ethan foram lançados para trás pela força da energia, caindo pesadamente no chão frio. Quando a luz finalmente diminuiu, o cemitério estava envolto em um silêncio ensurdecedor. Eles se levantaram lentamente, ofegantes, mas vivos. Haviam enfrentado a escuridão e emergido vitoriosos, mas não sem um preço. O tomo antigo havia alertado que a escuridão não se aquietaria facilmente. Ela retornaria, mais faminta do que antes. Determinado a proteger sua casa, Clara e Ethan começaram a reunir os moradores, compartilhando sua história aterradora e instando-os a enfrentar a escuridão que assombrava Eldridge Hollow há séculos. Juntos, começaram a se preparar para a próxima noite de sangue, não como uma noite de sacrifício, mas como uma noite de desafio contra os horrores que se escondiam nas sombras. Enquanto preparativos para o festival avançavam, Clara começou a sentir uma inquietação crescente. Ela sonhava com a criatura, suas garras afiadas e olhos brilhantes, como se estivesse vigiando cada movimento. A cada dia que passava, a névoa ao redor da cidade parecia se espessar, e os moradores começaram a relatar eventos estranhos. Objetos se movendo sozinhos, sussurros nas sombras, uma sensação constante de serem observados. Na noite do festival, a cidade estava iluminada por lanternas e fogueiras, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Clara e Ethan, junto com outros moradores, se reuniram na praça central, onde se preparavam para realizar um novo ritual. O plano era simples: confrontar a escuridão diante de todos, unindo forças contra o que ameaçava devorar suas almas. "É hora de mostrarmos a elas que não temos medo", Clara proclamou, sua voz ecoando pela multidão. O povo aplaudiu, mas havia um nervosismo palpável no ar. Ao se dirigirem para o cemitério, Clara sentiu o peso da história em seus ombros.
Eles estavam prestes a reescrever o destino de Eldridge Hollow. Quando chegaram ao cemitério, a atmosfera estava carregada de energia. O altar, que antes estava coberto de musgo, agora brilhava com uma luz suave, como se estivesse esperando por eles. Clara se virou para a multidão, seus olhos brilhando com determinação. Vamos nos unir e invocar a proteção dos nossos ancestrais. Juntos, somos mais fortes que qualquer escuridão. Com isso, Clara começou a recitar as invocações, e os moradores se juntaram a ela em uníssono. A energia ao redor deles começou a pulsar, e a névoa se dissipou lentamente, revelando o céu estrelado acima. Mas, enquanto a luz crescia, a criatura reapareceu, mais furiosa do que antes. Vocês acham que podem me deter? Eu sou a escuridão que habita nesta terra. A voz da criatura ecoou, reverberando nas árvores, fazendo o chão tremer. Clara sentiu um frio na espinha, mas não hesitou. Juntos, somos mais fortes, ela gritou novamente, e a multidão respondeu com um grito de determinação. A luz ao redor deles cresceu ainda mais, e Clara sentiu a força de seus ancestrais se unindo a eles. A batalha se intensificou, com a criatura atacando, suas garras cortando o ar, mas a luz se expandia, repelindo a escuridão. Clara e Ethan, lado a lado, lutaram com todas as suas forças, suas vozes ecoando em um hino de esperança. A criatura se contorcia, tentando escapar da luz, mas não havia como voltar. Com um último grito de desespero, Clara canalizou todo o seu poder e pronunciou as palavras finais do ritual. A luz explodiu em uma onda de energia, consumindo a criatura em um turbilhão de sombras e luz. Um grito ensurdecedor ecoou pelo cemitério, e a criatura desapareceu em uma nuvem de fumaça. A multidão ficou em silêncio, ofegante e atônita. O céu clareou, e uma sensação de alívio começou a se espalhar. Clara e Ethan se entreolharam, suas expressões refletindo a incredulidade do que acabavam de realizar. Havíamos conseguido, disse Ethan, sua voz trêmula, mas cheia de alívio. Sim, mas a luta ainda não acabou, Clara respondeu, olhando para o horizonte. Ela sabia que a escuridão nunca seria completamente erradicada. Sempre haveria uma sombra à espreita. Mas agora, tinham a força da união e a coragem de enfrentar o que viesse. Com o amanhecer, Eldridge Hollow começou a se recuperar, e os moradores, agora mais unidos do que nunca, decidiram que não permitiriam que o medo dominasse suas vidas novamente. Clara e Ethan tornaram-se líderes da comunidade, dedicando-se a educar os moradores sobre a importância de enfrentar seus medos e de honrar seus ancestrais. As noites em Eldridge Hollow se tornaram mais tranquilas, e a névoa que antes sufocava a cidade se dissipou lentamente. Mas Clara sabia que a batalha contra a escuridão nunca terminaria verdadeiramente. Ela e Ethan continuaram a estudar o antigo tomo, decididos a descobrir mais sobre as forças que ameaçavam sua cidade. Anos se passaram, e a lenda da Noite de Sangue se tornou uma história contada às crianças, um aviso sobre os perigos que espetavam nas sombras. Clara e Ethan, agora adultos, continuaram a proteger Eldridge Hollow, sempre vigilantes, prontos para enfrentar qualquer terror que pudesse surgir novamente. Juntos, eles entenderam que a verdadeira força reside na união e na coragem de enfrentar a escuridão, não com medo, mas com determinação. E assim, a história de Eldridge Hollow continuou, um ciclo interminável de luz e escuridão, de coragem e medo, sempre lembrando que, mesmo nas noites mais sombrias, havia sempre uma luz pronta para brilhar.